Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Entrevista com o Especialista. Eu sou Vanessa Torresan, sócia-diretora da Confidence Governança e Gestão, associada à Fundação Dom Cabral, e hoje eu trouxe uma convidada especial para falarmos sobre os desafios das lideranças nas organizações. Então, aqui comigo, professora Clara Linhares. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada por ter aceito o nosso convite, em participar do nosso quadro Entrevista com o Especialista. Eu gostaria de pedir primeiro que a senhora se apresentasse para o nosso público. Sim, eu sou Clara Linhares, eu estou na Fundação Dom Cabral já há 18 anos, trabalho sempre trabalhei na área de gestão de pessoas. Acho essa área fascinante e hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo um momento onde trabalhar com pessoas é um grande desafio. Eu sou uma professora que trabalho tanto na área de pessoas, como trabalho com coaching também. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu trouxe para esse bate-papo é a seguinte: o que você acha que mudou no contexto das lideranças dentro das organizações pós-pandemia, depois desse período todo, que várias coisas aconteceram? O que na sua opinião mudou no dia a dia e no contexto dessas lideranças? Eu costumo dizer que as lideranças agora têm um desafio enorme, que é trabalhar com as pessoas e as pessoas sendo um ativo, elas não sendo só um custo. O quanto hoje, antes da gente entrar na pandemia, o mercado de trabalho já estava aquecido, de profissionais tinha muita gente desempregada. Com a pandemia, isso ficou mais agudo e as pessoas que ficaram nas empresas, elas tiveram que trabalhar mais, com menos pessoas. Só que o fator emocional, pessoal, relacionamento, passou a ter um valor dentro desse relacionamento empresarial que antes não era tão percebido, que não era tão desenvolvido. Hoje é fundamental que o gestor tenha uma boa relação com os seus funcionários, porque às vezes o funcionário, antes dele começar a produzir, você precisa saber como é que ele está, saúde física, mental, familiar, a estrutura que ele está vivendo naquele momento, o quanto ele está se sentindo confortável, o quanto ele está se sentindo apreensivo. Então não é só mais o profissional que chega na empresa e presta o serviço, mas é um profissional que realmente hoje precisa de ser dado uma atenção e que eu não sei ou não vejo as lideranças tão preparadas para isso. Elas estavam num ritmo de trabalho antes da pandemia que o presencial era constante. Então essas correções eram feitas, ou esses relacionamentos, ou essa integração com as pessoas, eram feitos no dia a dia. E depois que cada um ficou na sua casa e que agora nós estamos voltando e alguém não quer mais voltar, tem gente que quer continuar no home office, outros estão loucos para voltar, outros querem fazer híbrido, vai um pouco presencial, um pouco home office. Então isso daí está fazendo com que os gestores tenham uma flexibilidade e uma adaptação nessa parte que anteriormente eles não tinham. Então é um novo para eles aprendizado, não tenha dúvida. E você acha que isso também significa uma sobrecarga de responsabilidade, de trabalho? Como que você tem visto isso? É uma sobrecarga porque de repente o gestor, além de se ocupar com o resultado, porque não existe uma empresa nesse mundo que não pensa em resultado, além dele se preocupar com o resultado, ele vai ter também que estar atento a essa parte das pessoas, do humor, do estado de espírito, da preparação, da motivação, da saúde mental deles mesmos, que antes não era um tema que estava tão presente no dia a dia. Então, é claro que eles estão sobrecarregados. Fora isso, porque eles mesmos passaram por dificuldades pessoais, emocionais e uma série de coisas que a pandemia trouxe para todo mundo. E aí, que mecanismos ou ferramentas um líder, um profissional que está em posição de liderança, ele pode utilizar para engajar as pessoas nesse contexto e performar, trazer os resultados que a empresa precisa? Quais ferramentas e mecanismos você listaria como essenciais? Eu falo que não tem uma receita, específica, mas a primeira coisa que ele precisa é estar mais próximo das pessoas enquanto pessoa. Não é só como prestador de serviço que aquela pessoa mas verdadeiramente acompanhar o desenvolvimento da pessoa, não delegar para outros
o crescimento dessa equipe no sentido de ele acompanhar, estar próximo, reconhecer, fortalecer as pessoas. O que proporciona o engajamento é o quanto a pessoa está alinhada com a cultura da empresa, mas com o líder. Tem uma pesquisa que o Instituto Gallup faz todos os anos, e tem uma outra empresa também aqui no Brasil que faz essa pesquisa, de o que te faz ficar numa empresa e o que te faz sair dessa empresa. São duas perguntas. E que durante 3 anos consecutivos, antes da pandemia, a resposta era a mesma. O que te faz ficar numa empresa? O que te faz sair dessa empresa? O líder. Então, antes da pandemia, ele já tinha um papel importante. Agora, com a pandemia, isso daí veio ficar mais forte. Então, o quanto ele precisa estar atento, que ele é reflexo, espelho, guia, mentor, orientador de uma série de pessoas. E ele hoje não pode ver essa pessoa só como um profissional que vai lá na empresa e que apresenta um resultado. Então, quais são as ferramentas? A primeira delas é ele ter um autoconhecimento. Ele buscar realmente, assim, quem é ele, como é que ele lida com as emoções, como é que ele canaliza aquelas emoções de uma forma positiva, para ele trabalhar com ele mesmo, porque você só consegue ser líder de alguém quando você primeiro é líder de si mesmo, né? Então ele precisa trabalhar o autoconhecimento, ele precisa trabalhar a questão de saber dar um feedback, preparar um feedback, né? Assim, saber reconhecer o funcionário. Reconhecimento é importantíssimo hoje. O reconhecimento não é o financeiro, não. É você dizer para a pessoa assim: fulano, você fez um excelente trabalho. Nossa, olha, você aqui para mim é referência na empresa nisso, nisso, nisso. Então, as pessoas não ficam na empresa só porque elas receberam um cargo, uma premiação. Elas ficam na empresa porque elas são reconhecidas, elas são valorizadas, elas são respeitadas e elas são realmente analisadas dentro de um contexto profissional e pessoal. Então, as ferramentas deles hoje é estarem bem próximos da sua equipe. E esse líder, ele pode se desenvolver ao longo do tempo, buscar aprimorar esses comportamentos e ter esse arcabouço de ferramentas? Ou você acredita naquela liderança que tem... É muito comum a gente ouvir isso dentro das empresas, né? Aquela pessoa já nasceu para liderar. E outras com um pouco mais de dificuldade, aqui na nossa região, por exemplo, um contexto específico de empresas de origem ou de gestão familiar, ou multissocietárias, em que muitas vezes um profissional que era muito bem, tinha um ótimo desempenho naquela função mais técnica, e aí ele foi promovido a líder, e aí a gente percebe uma onda, né, uma camada de pessoas com dificuldade, né, em saber liderar, e agora com essa questão de um contexto complexo que a gente vive diferenciado. O que você diria sobre isso, inclusive trazendo para esse contexto da empresa familiar? Eu falo o seguinte: ninguém nasce líder. A liderança é desenvolvível. Se você quiser verdadeiramente atuar como gestor, como líder, você tem total condição de fazer isso. Agora, você precisa gostar de pessoas, gostar de gente, querer realmente desenvolver isso aí. Então, é possível? Claro que é possível, as pessoas fazem isso com muita tranquilidade e a gente vê grandes gestores técnicos, né, porque tinha um conhecimento técnico muito grande e a partir dali ele foi convidado para exercer um cargo de gestão. Aí ele começa a ver a diferença entre o gestor, quando ele quer desenvolver, o gestor, gerente, chefe, que manda fazer, e o líder, que é aquele que acompanha, que faz com que a pessoa possa executar uma atividade que ele não precisa estar do lado dele o tempo todo, que ele não se torne uma pessoa dispensável, mas uma pessoa que agrega, né? Enfim, o quanto é importante o gestor desenvolver o aspecto da liderança. Então, ela é desenvolvível, não tenha dúvida. O que ocorre com a empresa familiar é que cada um dos sócios, e isso é muito natural, né, que aconteça, cada um quer implementar o seu estilo. E isso é importante, ter uma cultura única de desenvolvimento para todo mundo, né? Qual é a postura que uma pessoa vai falar, o outro vai continuar, para manter um tripé que eu acho importantíssimo da liderança. Quando ela desenvolve isso com as equipes, você pode ter certeza que ela tem a equipe na mão, que é respeito, credibilidade e confiança.
Então, isso dentro de uma empresa familiar, eu jamais posso desfazer uma coisa que um líder, que um gestor fez. Então, acontece muito entre sócios, porque são da mesma família, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, o outro fala outra coisa. Então, essa linha de conduta consciente, coerente, dentro dos valores da empresa, baseada na cultura da empresa, isso é importantíssimo para a equipe. O que faz a formação de um líder é o quanto ele é respaldado pela equipe. Então, se ele tiver essa linha de conduta, dificilmente ele vai deixar de ser uma pessoa com a competência de uma liderança. Ele vai deixar de ser só um executor, de ser só um chefe, de ser só um gerente, para ser realmente uma pessoa que as pessoas veem ela como um espelho, como um reflexo, ou como um guia, né, como um orientador. Mas se dentro da questão, dentro da família, as pessoas, cada um querem deixar a sua marca, o seu estilo, e isso implicar numa atuação contrária, né, um contrariando o outro, um contradizendo o outro, eles não conseguem formar um todo. E a liderança, não existe uma liderança sozinha, né? O líder, ele tem que ter uma equipe. E também gosto de falar muito que o mundo, né, não é só dentro do Brasil, as pessoas precisam de um comando, mas não precisa ser um comando diretivo, impositivo. Aquela cultura do comando e controle. Isso, elas precisam de uma pessoa nas quais elas confiam, elas respeitam e elas acreditam. Então, esse tripé ele vem das ações da pessoa, das ações do gestor. Então, eu não acho que ser só gestor é o ponto forte, como também não acho que ser só líder é o ponto forte. Nós precisamos ter numa pessoa a liderança e a gestão. Então, ele tem que fazer os processos da empresa caminhar, ele tem que buscar resultado, ele tem que atingir o máximo que a empresa se propôs, as metas que a empresa se propôs, estar atento ao negócio da empresa. Então, ele tem que ser prospector, mas ele tem que ser um gestor, um líder de pessoas. Então, gostar das pessoas, desenvolver as pessoas, orientar as pessoas nas suas carreiras, dar feedback. Então, é possível sim você desenvolver uma liderança, empresa familiar ou qualquer outra empresa, desde que o gestor esteja atento que ele tem esse papel. Então, é algo que sobrecarrega ele? Sim. Mas a hora que a equipe pega esse fator do desenvolvimento, ele fica só com a liderança. Então, isso facilita muito para ele. Fantástico. E assim, nós sabemos que existe, né, dado tudo que a gente já falou aqui, né, uma grande responsabilidade dessa liderança, né, e até uma cobrança por resultados, por performance, porque a gente sabe que, enfim, as empresas precisam trabalhar para entregar esses resultados de forma sustentável, obviamente. Mas aí qual é o papel da empresa, principalmente dos acionistas, dos sócios, em apoiar essas lideranças para que haja de fato um modelo de gestão que possibilite que essas lideranças desçam a estratégia para a execução, né? Que eu acompanho muitas empresas e vejo quanto isso às vezes é difícil. A liderança, ela tem aquela responsabilidade, aquela cobrança, mas ela também, assim como a liderança precisa respaldar os seus liderados, como a gente acabou de falar, a empresa, né, e o board, enfim, os acionistas da empresa precisam também dar um nível de ferramentas e de autonomia para esses líderes. Aí eu estou me referindo à empresa ter uma direção, uma estratégia, ter um planejamento, ter um modelo de gestão estruturado. Você, professora Clara, que já passou por muitas empresas, como que você vê isso? Empresas que já evoluíram mais os seus modelos de gestão para aquelas que evoluíram menos, e a dificuldade ou não que isso pode trazer para as lideranças, isso é real? Isso é bem real. O que a gente tem visto na atualidade, que eu acho que é assim, um grande desafio, é que a administração do topo, ela precisa deixar de ser só o momento, a conversa, o processo decisório e onde as coisas desenvolvem, ficar só na alta direção e delegar para os níveis abaixo. Principalmente dar para as lideranças autonomia e poder de decisão. Então, enquanto isso estiver só lá
na alta cúpula, vamos dizer assim, né? E que não tiver um projeto, um planejamento estratégico, algo que seja com princípio, meio e fim, isso daí vai prejudicar as camadas de baixo. O que é importante a gente ver? O líder, eu costumo dizer que o líder é o sanduíche, aliás, o recheio do sanduíche. Ele está entre a alta administração, que é de onde vem todo o processo decisório, e a turma que põe a mão na massa. Então, ele é a parte mais saborosa do sanduíche, mas ele precisa de autonomia, ele precisa de poder de decisão, porque as bases pressionam ele da mesma forma como a administração do topo, então ele é pressionado. Se ele não tiver autonomia, ele vai ser como um sanduíche maravilhoso, que na hora que você aperta, assim, o recheio sai entre as pontas dele lá. Então, ele precisa de autonomia e precisa de ouvir as bases. Então, esse processo decisório que vem do alto e vai continuar sempre vindo, porque é assim que funciona, nós temos uma estrutura muito hierarquizada no Brasil e no mundo. Existem algumas empresas hoje que já estão menos hierarquizadas, mais flexíveis e tal. Mas ainda assim tem uma pessoa que é o reporte e ele tem outras tantas que ele divide aquele processo Uma decisório. estrutura matricial, por exemplo. Existe, tá? Então, o quanto é importante a gente entender que o líder ele precisa de autonomia para que as coisas aconteçam, né, dentro de um processo de subida e descida, ou descida, que vem de cima, né, descida e subida harmoniosa. E o que eu tenho visto hoje, que porque falta um planejamento, uma estrutura, as coisas ficam muito em reuniões. A quantidade de reuniões que a gente vê, intermináveis, que sai de lugar nenhum para nenhum lugar, e que fica ali aquele negócio só naquela alta cúpula, e aí o gestor não tem autonomia nenhuma, o líder não tem autonomia nenhuma para passar para baixo, a gente percebe que existe um entupimento aí. Um desalinhamento, né? Entre as e se não tiver uma estrutura legal, um planejamento legal, uma visão de todo, né, o quanto eles vão ter dificuldade de realmente fazer isso, passar para a parte que executa, que põe a mão na massa, que vai no mercado, que escuta o cliente. Então, quantas vezes tem algum funcionário que fala, olha, eu conversei hoje sobre o cliente com isso, ele me deu essa ideia que eu acho que a gente podia implementar aqui. Se vem uma coisa engessada, top-down, né, faz cumprir, o cliente não é ouvido. E não é só o cliente externo, o cliente interno também. A equipe está dizendo assim, olha, nós estamos com um número de reuniões excessivas e isso não está sendo produtivo. Aí isso sobe para a direção fala, ok, nós vamos resolver, e não resolve. Então, tem que ter um planejamento que realmente a empresa saiba assim, olha, quem vai fazer isso aqui é o fulano, nós vamos delegar isso para ele e ele vai lá junto às bases. As bases ouviram isso do cliente? Gente, nós temos que estar atento, olha, recebeu isso. Então, ser um cano, né, como fala o pipeline de liderança do Rancharan, de subida e descida com muita tranquilidade. E não ficar só na administração do topo, as ideias, as decisões que às vezes ocorrem de uma forma assim, desplanejada ou que não está bem dentro da estrutura, na hora que ela vai para a execução, ela tem milhões de remendos. Está desconectada. E aí a coisa não funciona. E a gente percebe que às vezes as empresas gastam muita energia, né? E com essa desconexão, então são eventualmente recursos, tempo, dinheiro, e às vezes o resultado não chega. E a gente fica perguntando, né, onde é que está a causa, né? Onde é que está o erro? E é muito comum. Por exemplo, eu chego numa empresa e vou dar um curso de formação de desenvolvimento de liderança. Aí os líderes viram para mim e falam assim, isso aí que você está falando com a gente, você vai falar com o nosso diretor? Você vai falar com o superintendente? E esse curso que eles vão fazer? O que eles estão me pedindo ali naquela hora? O que eles estão me falando? Eles precisam ser comunicados, que é assim que a gente vai fazer sucesso. Porque se eles não forem comunicados e não concordarem com isso, nada vai acontecer daqui para baixo. Eu posso até tentar, mas eu não tenho autonomia. Então, o quanto toda a hierarquia precisa ser desenvolvida e precisa ser comunicada. A capacidade de ter uma linguagem comum é fundamental. E qual é o recado que você deixaria para as lideranças que estão nos ouvindo agora nesse quadro? Entrevista com especialista, com a professora Clara Linhares. Eu acho isso muito legal de falar. O que eu deixo para os líderes? Primeiro, confie no seu potencial, confie no seu talento e confie na sua capacidade de desempenhar aquilo que você foi eleito para fazer.
Tenha sempre uma conversa aberta com o seu gestor. Uma conversa aberta não significa que você não prepare para essa conversa, mas diga a ele qual é a realidade que você está vivendo, o que o cliente precisa e de que forma você pode fazer isso junto com ele. E por fim, uma coisa que eu acho muito importante, não se sinta o todo-poderoso. Sinta-se aquela pessoa que está dentro da empresa para contribuir. Facilita muito o seu acesso, tanto à sua equipe quanto à autogestão. Então, professora Clara, muito obrigada pela sua participação no nosso quadro e presença. É sempre um prazer recebê-la. O prazer é todo meu. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho. É um tema que eu gosto muito de falar, que eu ficaria falando o dia todo. Muito obrigada. Com certeza, a gente vai seguir aqui o nosso bate-papo. E muito obrigada a vocês que nos prestigiaram, nos assistiram. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.